Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas da imprensa. Boa tarde às pessoas que vieram abrilhantar a nossa sessão estando nas galerias. Insisto em dizer todas as vezes que subo aqui e olho para vocês que as nossas sessões ficam sempre muito melhores quando vocês estão aqui. E não achem que isso é uma figura de linguagem, que isso é o vereador tirando uma onda, porque não é não. Cada vereador e cada vereadora que está aqui sabe que eu estou dizendo a verdade. Quando tem gente olhando, quando tem gente participando, quando tem gente interessada nos debates que acontecem nessa casa, os debates acontecem com muito mais qualidade. Cada vereador e cada vereadora pensa com muito mais carinho no que vai falar, em como vai agir, em como vai atuar, porque sabe que a gente está muito próximo das pessoas que vão sair daqui dizendo, vereador tal fez isso, vereador tal fez aquilo, né? Então é muito importante, eu faço questão de fazer sempre esse registro, para que vocês voltem, para que vocês possam dizer para os amigos, para os familiares, né, para os vizinhos e vizinhas, que existe uma casa, que a casa pertence ao povo e que o povo aqui nessa casa tem acesso livre sempre. Nossas sessões ordinárias acontecem toda segunda, toda terça e toda quarta, sempre às 15 horas. Mas subo para debater o nosso requerimento 8414, que é de um voto de aplauso aos estudantes e às estudantes, na verdade, vereador Rodrigo, muito mais às estudantes, porque são em sua maioria mulheres, jovens mulheres, do Colégio de Aplicação do Recife. Essas pessoas que estão aqui, do lado direito das nossas galerias, à esquerda de quem entra, participaram da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Note que essa Olimpíada começou com 12 mil equipes de 3 pessoas cada. Ou seja, a Olimpíada começou, Vossas Excelências, com 36 mil estudantes de todo o Brasil. Nas primeiras 5 fases, eram fases eliminatórias, as provas eram feitas à distância. E esse número de estudantes foi diminuindo. Chegou-se à fase final com 300 grupos. Desses 300 grupos, 11 grupos, eu estou olhando para vocês, porque se tiver errado, vocês vão ter que dizer. Desses 300 grupos que foram para a fase final, que aconteceu em Campinas, 11 eram do nosso estado, eram de Pernambuco. Desses 11 grupos, 8 grupos, que são trios, ou seja, dos 8 grupos, dos 11 grupos, 3 grupos, 8 grupos de 3, 24, que eu agora aprendi a matemática, 24 alunos e alunas, em sua maioria alunas, eram da Escola de Aplicação do Recife. Uma escola estadual, uma escola pública, uma escola de referência, mas uma escola que é difícil de entrar, mas uma escola que agrega pessoas que vêm de diversas localidades do Recife, de diversos territórios, que tiveram oportunidades diferentes na vida. E veja que curioso, quando chegaram em Campinas, esses jovens fizeram a prova, vereador Rinaldo, que tinha 2 perguntas abertas. Uma pergunta era sobre a democracia, sobre os protestos de 2013, sobre os protestos pelas eleições diretas já. E outra pergunta era sobre meritocracia, um tema tão em pauta na nossa sociedade. E eu perguntei o que eles e elas responderam. E elas responderam, me disseram aqui do lado de fora, que a meritocracia, da maneira com que é tentada fazer com que nós compreendamos, é um instrumento que engana muita gente. Porque quando você simplesmente diz assim, todo mundo precisa ser tratado exclusivamente de acordo com o próprio mérito, você não está levando em conta que as pessoas são diferentes, que as pessoas vêm de realidades diferentes, que as pessoas tiveram oportunidades diferentes. Então, essas adolescentes que vieram aqui hoje, vieram ensinar para a gente uma coisa muito importante. Porque, veja bem, dos 8 grupos que viajaram a Campinas, dessa escola, 4 voltaram com medalhas. Estavam entre os campeões e as campeãs da Olimpíada. 4 medalhas, 3 de prata e 1 de bronze. Então, essas ficando em 5º lugar geral do Brasil inteiro. Então, essas jovens e esses jovens que estão aqui hoje, alunos e alunas de escola pública, sabem que o mérito não depende exclusivamente de quem você é. Não depende exclusivamente nem da sua vontade de atingir o mérito. Não depende apenas do seu esforço, mas depende da realidade que você vive.
depende do lugar que você vive. Quem precisa pegar um ônibus e passa 2 horas no ônibus para ir para um colégio, aprende de um jeito diferente de quem pega 10 minutos de carro. Aprende de um jeito diferente de quem é vizinho do colégio. Essas adolescentes que estão aqui sabem e nos ensinaram que quem vive na periferia tem mais dificuldade do que quem vive na zona da classe média, nas zonas mais abastadas da sociedade. Essas adolescentes que vieram aqui, vieram para nos ensinar uma grande lição. A primeira delas é que mesmo nas adversidades, a gente consegue, com muito esforço, conseguir vencer. Agora, também vieram ensinar que não é por conta disso que a gente vai acreditar que naturalmente o esforço individual de cada pessoa será automaticamente recompensado. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês reconhecem o esforço que tiveram, e vocês tiveram, vocês reconhecem o mérito que tiveram e precisam reconhecer, vocês estão de parabéns, vocês estão de para-ótimos. Agora vocês precisam reconhecer também o seguinte: vocês que estão aqui hoje, e eu tenho certeza que vocês reconhecem, fazem parte de uma elite intelectual de nossa cidade. Vocês fizeram um teste em que 40 estudantes disputaram uma vaga para entrar nesse colégio, numa escola boa, numa escola de referência. Então, cada um que está aqui sabe que teve a oportunidade que outras crianças e jovens não tiveram. E nos ensinaram isso, e falaram disso quando responderam a pergunta sobre meritocracia. E vocês estão muito de parabéns. Vocês emocionam muito a gente. Vocês deixam a gente sabendo que a gente tem uma tarefa muito grande. A tarefa de quem está nessa casa, a tarefa de quem está lá do outro lado do 13 de maio, na Assembleia Legislativa, a tarefa de quem está do outro lado do Rio, na Prefeitura do Recife, a tarefa de quem está no Palácio do Campo das Princesas, uma delas é fazer com que cada adolescente, cada jovem, tenham pelo menos as mesmas oportunidades que vocês estão tendo agora. Não estou falando do passado, das dificuldades que vocês já enfrentaram. Mas é função do poder público garantir o direito à educação para todo mundo. É tarefa do poder público, é obrigação do poder público fazer com que todos os jovens, homens e mulheres, tenham as mesmas oportunidades que vocês estão tendo agora. E não é fácil, viu? A ida dessa juventude para Campinas custou passagens de avião, que foram custeadas pela Secretaria de Educação do Estado, depois de muita briga. Foi fácil, minha gente? Depois das passagens de avião, elas tiveram que fazer rifa, tiveram que bater na porta dos amigos e familiares, tiveram que se esforçar para poder economizar, para poder juntar mais 17 mil reais, que pode não parecer tanto para a política pública. Eu tenho certeza absoluta que a Secretaria de Educação poderia ter dado esses 17 mil reais. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas não deu, vocês conquistaram. Quer dizer, é preciso que a gente reconheça o esforço dessa juventude, mas sabendo que a gente não pode colocar nas costas da juventude a obrigação de se educar. A juventude luta por direitos, está no seu direito, está no seu dever. Mas é dessa casa, é da prefeitura, é do governo e da Assembleia a obrigação de determinar e de encaminhar e de executar as políticas para que vocês continuem passando, para que vocês continuem ganhando medalhas, para que vocês continuem podendo representar o nosso estado em todo canto e trazendo medalhas, mas mais do que isso, para que todo jovem e toda jovem possa também aprender como vocês aprenderam. E não é sem dificuldade. Conversando aqui, já me disseram que a escola não tem quadra, já me disseram que a escola não tem laboratório, já me disseram que a escola passou um tempo sem professor de química. Então, imagina o que seria desses mesmos alunos e dessas mesmas alunas, que sim, fazem parte de uma elite intelectual do nosso Estado, mas se tivessem todas as condições de aprender, se tivessem todas as condições, infraestrutura, professores e equipamentos, para poder progredir ainda mais do que já progrediram. Então, vou encerrar minha fala, parabenizando mais uma vez cada um e cada uma de vocês que estão aqui, parabenizando o meu xará, o professor Ivan Cavalcante, que também dá aula em escolas particulares. Mas a escola que passou, a escola que ganhou medalha, foi a escola de aplicação do Recife. Foi a escola pública, cheia de adolescentes, cheia de mulheres e homens jovens, que estão aqui trazendo um grande exemplo para cada vereador e cada vereadora dessa casa, e eu espero que a gente aprenda. Muito obrigado a vocês, para-ótimos, por esse voto de aplauso. Continue discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero
em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, parabenizar as alunas e aos alunos do Colégio de Aplicação do Recife, medalhistas na 9ª Olimpíada Nacional de História do Brasil, e ao professor orientador Ivan Cavalcante. Vocês todos estão de parabéns. Encerrado